Amigos, boa noite. Mais uma terça-feira, nós estamos aqui com a proposta do estudo, né? Eu sou Noêmia e nós vamos aqui hoje termos a presença do senhor André Brasil, que irá fazer um estudo para nós sobre Jesus e os amigos. Com certeza será de grande proveito para todos nós, né? Então, como se diz, né? Convide seus amigos e vem chegando, que com certeza será um estudo muito bom para todos nós, de grande aprendizado para todos nós, né? E assim vamos aguardando. E assim vamos aguardando. Boa noite. Nós está faltando ainda uns minutos para a gente. Boa noite, Yara. Tem os nomes que a gente consegue entender. Mas sejam muito bem-vindos. Vá convidando, porque será uma noite de grande aprendizado para todos nós. Tenho certeza que Lilian, seja muito bem-vinda. Tenho certeza que vai nos ajudar bastante. Nosso convidado já deve estar chegando. Anderson, seja bem-vindo. Convido os amigos para vir assistir, participar dessa live junto com a gente. Já mandei o convite para o nosso expositor, já daqui a pouquinho está chegando. Tá. Aí, no caso, ele vai falar hoje para nós sobre Jesus e os amigos, né? Ele, ele é o senhor André, ele é lá da Associação Espírita Célia Xavier, aqui de Belo Horizonte, né? Olha, o senhor André não conseguiu. Vamos tentar de novo para ver o que está acontecendo. O André aceitou o convite, chegou. Boa noite, Joelma, tudo bem? Noêmia, desculpa. Graças a Deus. Engraçado, Graças eu a estou Deus. tentando entrar pelo computador e não estou conseguindo, não. Não sei por quê. Ah, pelo Instagram a gente consegue só pelo Telefone? telefone. Ah, tá. O Tá bem. Instagram, a gente não consegue fazer transmissão pelo Computador. computador, não. Não. Ah, não tem problema. É coisa que a gente vai aprendendo. Vai Sim, experimentando e vai aprendendo. Nós todos estamos dentro de um processo de aprendizado, né? exato. Estou falando com o pessoal. Eu tô habituado a fazer através dos aplicativos de computador, né? Do Google, do Meeting, etc. Do Instagram eu nunca. Eu vou tentar colocar o telefone aqui. Vocês estão me vendo direitinho? Tá ótimo. Então tá bom. Tá com a visão assim, parece que é uma praia, né? Ah, é um quadro que eu tenho aqui atrás, porque eu uso aqui para fazer lives, para fazer estudos, para fazer reuniões profissionais.
Então, quis colocar um quadro que trouxesse uma imagem mais neutra e pacificadora, né? Não, tá muito bonito a visão aí. Tá certo. Aqui, eu estou apresentando o pessoal. Pessoal, o André, o senhor André Luiz, ele é lá da Fraternidade, Associação Espírita Célia Xavier, uma casa novinha, 78 aninhos, né? E faz um trabalho muito interessante, tem creches, tem um vasto trabalho, né? Sim. Eu já conheço muitas histórias do Célia, mas eu ainda não conheço pessoalmente. Mas com certeza um Ah, dia nós iremos lá. se quiser nos fazer Pois uma visita, será muito bem-vinda. Todos que estão conosco, né? isso, né? Então, nós vamos dar início. Hoje ele vai estar falando para nós sobre Jesus e os amigos. Antecipadamente, nós já agradecemos essa colaboração com a Fraternidade Espírita Jesus Amigo. Nós vamos fazer uma prece rogando a Mãe Santíssima, aos nossos anjos guardião, para que nos auxilie, para que nós possamos, assim, aproveitarmos essa oportunidade, para, através do conhecimento, endireitar os nossos caminhos e assim sermos pessoas melhores a cada dia. Ser conosco, Senhor, agora e sempre, graças a Deus. André, a palavra é sua. Que Jesus nos abençoe. Obrigado, Noemi. Eu queria agradecer a gentileza do convite. É uma satisfação estar com vocês para, durante alguns minutos, nós conversarmos, estudarmos um pouco o Evangelho de Jesus, sempre sob a ótica da doutrina espírita, não é isso? Bem, aqueles que nos acompanham, o tema que nos foi endereçado, conforme a Noemi anunciou, é do livro Caminho, Verdade e Vida, do Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. E lá no capítulo 86, nós encontramos essa lição de Emmanuel, que é intitulada Jesus e os Amigos. Nós vamos lembrar essa até curtinha, né? E depois nos propomos a fazer alguns comentários, algumas reflexões a respeito desse ensinamento que Emmanuel nos traz, né? Bem, como nós sabemos, geralmente nas obras doutrinárias do Emmanuel, ele começa fazendo uma citação do Evangelho, depois discorre um pouco sobre essa citação. Assim acontece em Fonte Viva, e Vinhas de Luz, e também Caminhos, Verdade e Vida. E no nosso caso de hoje, dessa lição Jesus e os Amigos, ele evoca lá o Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 13, que diz o seguinte: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a vida pelos seus amigos. João, capítulo 15, versículo 13. E Emmanuel, refletindo sobre essa fala de Jesus descrita no Evangelho de João, ele nos traz a seguinte lição. Na localização histórica do Cristo, impressiona-nos a realidade de sua imensa afeição pela humanidade. Pelos homens, fez tudo o que era possível em renúncia e dedicação. Seus atos foram celebrados em assembleias de confraternização e de amor. A primeira manifestação de seu apostolado verificou-se na festa jubilosa de um lar. Fez companhia aos publicanos, sentiu sede da perfeita compreensão dos seus discípulos. Era amigo fiel dos necessitados que se socorriam de suas virtudes imortais. Através das lições evangélicas, nota-se-lhe o esforço para ser entendido em sua infinita capacidade de amar. A última ceia representa uma passagem completa da afetividade integral. Lava os pés aos discípulos, ora pela felicidade de cada um. Entretanto, ao primeiro embate com as forças destruidoras, experimenta o mestre o supremo abandono. Em vão, seus olhos procuram a multidão dos afeiçoados,
beneficiados e seguidores. Os leprosos e cegos, curados por sua mão, haviam desaparecido. Judas entregou-o com um beijo. Simão, que lhe gozara a convivência doméstica, negou-o 3 vezes. João e Tiago dormiram no horto. Os demais preferiram estacionar em acordos apressados com as acusações injustas. Mesmo depois da ressurreição, Tomé exigiu-lhe sinais. Quando estiveres na porta estreita, dilatando as conquistas da vida eterna, irás também só. Não aguardes teus amigos. Não te compreenderiam. No entanto, não deixe de amá-los. São crianças e toda criança teme e exige muito. Bem, caros amigos, lição preciosa de Emmanuel, não é verdade? Emmanuel, como sempre, muito precioso nas suas afirmativas, muito cuidadoso nos transmitindo informações e esclarecimentos. Evidentemente, essas mensagens, esses textos são muito ricos e que nos permitem, assim, muitas abordagens a seu respeito, muitas reflexões, muito cuidado no estudo e muito aprendizado. Dado aqui o tempo que nós dispomos, e sem a pretensão de esgotar o assunto, porque cada um de nós, se convidados a falar sobre essa lição, terá a oportunidade de fazer abordagens diferentes e muito ricas. Então, eu trouxe aqui 5 breves reflexões que nos parecem oportunas e interessantes a esse respeito. E deixo à vontade para, se alguém quiser interceder ou acrescentar alguma coisa, né, Noemi? Você fica à vontade, tá? Muito bem. A primeira reflexão eu intitulo como amor incondicional. Por quê? O que Emmanuel nos diz na lição? Pelos homens fez tudo o que era possível em renúncia e dedicação. Era amigo fiel dos necessitados, que se socorriam de suas virtudes imortais. Através das lições evangélicas, nota-se o esforço para ser entendido em sua infinita capacidade de amar. Então, nós vemos que Emmanuel é até pródigo em descrever, por diversas frases, como Jesus nos dedicou, de forma direta e indireta, esse amor incondicional, esse desejo de servir. Então, quando nós estudamos o Evangelho, quando nós nos atemos a tentar compreender o ensinamento de Jesus, nós logo percebemos que Jesus ele se dedica, desde os primeiros momentos, a falar para os oprimidos, para os carentes, pelos desprovidos da esperança. Lá no famoso Sermão do Monte, quando ele inicia seu ministério, nós devemos nos lembrar que ele começa o Sermão do Monte com as bem-aventuranças, não é verdade? Bem-aventurados os oprimidos, bem-aventurados os perseguidos, bem-aventurados os pobres em espírito, bem-aventurados os pacíficos, bem-aventurados os mansos de coração. E essa colocação de Jesus, logo no início do Sermão do Monte, nos parece uma vontade deliberada de registrar ali, logo no começo do seu ministério, que o seu foco de atenção era aqueles abandonados. Porque naquele momento, na Roma antiga, ali na Palestina, na Judéia, quem tinha a oportunidade de alcançar a felicidade, quem tinha a oportunidade de realizar os seus sonhos, eram os fortes, os poderosos, os ricos. Os pobres, os miseráveis, os carentes, os escravos, que eram muito comuns naquela época, os servos, eles, na verdade, não tinham nenhuma oportunidade de se tornarem felizes. Eles dedicavam a sua vida mal à sobrevivência.
eram perseguidos, eram caluniados, eram oprimidos. E os doentes, os leprosos, então eram aquelas pessoas que, sob o olhar da vida material, não teriam nenhuma oportunidade de encontrar a tão desejada felicidade. E Jesus vem com essa abertura de acolhimento e de consolo. Jesus acolhe os sofredores. Jesus consola os oprimidos, os injustiçados. Então, toda a mensagem de Jesus que nós observamos no relato dos evangelistas ao longo dessa trajetória, ele reitera constantemente essa mensagem de acolhimento, de consolo, de compreensão, de fraternidade para os carentes, para os oprimidos, para os doentes. E também uma mensagem de igualdade e de amor. Porque na visão de Jesus, ele traz essa mensagem do Pai misericordioso. E não daquele pai que castiga, daquele pai que pune, mas do Pai misericordioso, do Pai que consola, que acolhe, que perdoa, que renova as oportunidades. O Pai que considera todos os filhos iguais. Então, é uma mensagem de amor, uma mensagem de fraternidade, uma mensagem de igualdade. E, por último, uma característica que nos parece muito evidente na mensagem de Jesus é a esperança. A esperança de sermos felizes. E qualquer que seja a nossa condição, seja no episódio lá da mulher adúltera, seja junto aos republicanos, seja junto aos pecadores, seja junto aos fariseus, seja junto aos doutores da lei, né? Os poderosos da época, Jesus estende os seus braços e traz a mensagem da esperança, que todos nós temos a oportunidade de chegar aos céus, de alcançar a nossa salvação. Então, Emmanuel, ao resgatar essa passagem do Evangelho de Jesus, nos parece que a primeira mensagem que ele traz de pronto, de início, é a mensagem do amor incondicional de Jesus, que não pede nada, que não exige nada. Jesus nos ama profundamente, sem esperar a nossa retribuição. Não é verdade? Então é um amor extraordinário, é um amor magnífico, é um amor que nos consola, é um amor que nos traz a esperança de encontrarmos dias melhores. É isso, não é? Muito bem. A segunda mensagem que nós entendemos que é trazida com muita clareza, ele cita a última ceia. E a última ceia tem um simbolismo muito grande na mensagem de Jesus. O que diz Emmanuel lá? A última ceia representa uma paisagem completa de afetividade integral. Lava os pés aos discípulos, ora pela felicidade de cada um. Então, na visão de Emmanuel, ali, naquele ambiente recolhido com os seus discípulos, né, os seus apóstolos, Jesus tem um ato de afetividade, de amor integral, de companheirismo, de fraternidade, em que ele ora pela felicidade dos seus discípulos. E nós vemos que o que aconteceu na última ceia? Jesus já sabia o que ia acontecer com ele. Ele tinha plena certeza de que ele seria entregue aos sacerdotes judeus, seria julgado naquele simbolismo de um julgamento meio assim pré-determinado, né? Meio fatalístico, e ele assume aquilo como seu destino. E ele reúne os discípulos como que para fortalecer os laços com seus discípulos. E naquele momento, ele o que ele faz? Além daquele gesto de amor, naquele gesto de cumplicidade, de companheirismo,
ele pratica um dos atos simbólicos mais extraordinários que nós temos notícia, que é o lava-pés. Por quê? Quem lavava os pés dos senhores eram os escravos. Era um ato de profunda humildade. E Jesus, então, se reclina e lava os pés de cada um dos apóstolos. Então, nós encontramos ali um simbolismo muito forte daquele que se propõe efetivamente a servir. Jesus, durante 3 anos, um pouco mais de 3 anos, ele, junto com os seus discípulos, eles percorreram a Galiléia, a Judéia, e ele demonstrou esse ato de humildade, de se colocar a serviço do Pai, a serviço do amor, por diversas vezes. Ele reiterou essa mensagem, ele reiterou esse exemplo, ele demonstrou isso com muito carinho, com muita fraternidade. Mas esse gesto final junto aos apóstolos, ele é muito simbólico. E é interessante nós observarmos que no mundo de hoje nós estamos, mesmo no ambiente dos cristãos, mesmo no ambiente dos espíritas, nós temos dificuldade de admitir gestos, de nos colocarmos a serviço do bem, não é verdade? Nós vivemos um mundo de extrema competição. Nós temos competição na escola, nós temos competição no trabalho, nós temos competição na sociedade, nós temos competição nas redes sociais, onde os indivíduos são estimulados desde criança a serem os mais bonitos, os mais bem vestidos, os mais inteligentes, os mais eloquentes, os mais famosos, os que têm mais seguidores no Instagram, no Facebook. Ah, eu tenho tantos mil seguidores, o outro tem não sei quantos milhões de seguidores. E aí cada um tentando se sobrepor o outro. Então nós encontramos uma dificuldade tremenda de gestos de servir, porque servir hoje é tido como um ato de subalternidade, não é mesmo? Nós somos estimulados na sociedade a sermos mais, a nos sobrepormos aos outros. Quando Jesus trouxe uma mensagem diferente, oposta à mensagem de servir ao bem, de servir ao Pai, de servir a uma causa maior. Então, nós encontramos uma dificuldade muito grande nesse paradoxismo entre o que nós encontramos no Evangelho de Jesus, o que nós encontramos no ensinamento da doutrina espírita e o que nós somos estimulados no dia a dia, no nosso cotidiano, na vida em sociedade. Nós vemos aí, por exemplo, a questão da política. Então, começamos a discutir a política, eu tenho que demonstrar para o outro que o meu candidato, que a minha corrente ideológica, que as minhas opiniões se sobrepõem à da Noêmia. Né? Ah, não, Noêmia, eu sei mais do que você, eu estou melhor informado do que você. E nós não nos atentamos para o ensinamento de Jesus. Como demonstrar que estamos dispostos a servir o bem no mundo de competição? Esse é um desafio extraordinário. Não é mesmo, Noemi? Esse é um desafio que nos chama ao testemunho diário. Quando eu sou colocado para demonstrar que eu sei mais, eu posso mais, eu sou mais bonito, mais simpático, o meu carro é mais bonito, o meu emprego é melhor, e assim sucessivamente, num mundo em que quem se destaca é quem se sobrepõe aos outros, como nós encaramos a mensagem de Jesus quando fala de servir a Deus, de servir a causa do bem comum? Então, essa passagem do ensinamento de Emmanuel, nesse texto do livro Caminho, Verdade e Vida, ele traz a nós um desafio muito grande. E é isso mesmo, nós vivemos um mundo de muitas provocações, de muitas tentações,
E como nós nos comportamos? Interessante, algum tempo atrás, eu estava conversando com um companheiro e depois eu fiquei refletindo. Vocês vejam que entre os evangélicos, nas suas mais variadas denominações, o termo fiel é muito usado. Você é fiel a Deus, você é fiel a Jesus. E eu fiquei pensando, nós espíritas, a quem somos fiéis? Não é mesmo? Então eu comecei a pensar que nós precisamos ser fiéis e demonstrar a nossa fidelidade àquilo que nós acreditamos. E nós acreditamos na mensagem de Jesus, na verdade, no Evangelho de Jesus, nos seus ensinamentos. E será que nós estamos sendo fiéis a isso? Ou só nos dizemos fiéis aqui, uma vez por semana, na reunião no centro espírita, né? Mas no testemunho diário, no desafio diário das redes sociais, da política, da competição profissional, será que estamos sendo fiéis às nossas crenças, aos nossos valores, aos nossos princípios? E Jesus não teve nenhum constrangimento em se debruçar e lavar os pés de cada um dos seus discípulos para demonstrar que ele era completamente despido de qualquer vaidade, de qualquer orgulho. O que ele queria era o bem dos seus discípulos, o bem de todas as pessoas, não é mesmo? Olha que mensagem extraordinária. Muito bem. Uma terceira reflexão que nos parece interessante, eu intitulo o abandono. E o que Emmanuel nos diz? Emmanuel diz lá, entretanto, ao primeiro embate com as forças destruidoras, experimenta o mestre o supremo abandono. Os leprosos e cegos, curados por suas mãos, haviam desaparecido. Judas entregou-o com um beijo. Simão, que lhe gozara a convivência doméstica, negou 3 vezes. João e Tiago dormiram no horto. Os demais preferiram estacionar em acordos apressados com as acusações injustas. Mesmo depois da ressurreição, Tomé exigiu-lhe sinais. Muito bem, então Emmanuel aqui nos adverte que, assim como aqueles discípulos, amigos próximos, seguidores de Jesus, os abandonaram em momentos diferentes, nos momentos dos desafios, o que nós estamos fazendo? Nós estamos abandonando Cristo? Nós estamos abandonando a sua mensagem? Nós estamos abandonando a sua missão na Terra? E Emmanuel, lá no livro Vinha de Luz, no capítulo 100, diz o seguinte: não basta fazer do Cristo Jesus o benfeitor que cura e protege. É indispensável transformá-lo em padrão permanente da vida, por exemplo e modelo de cada dia. Então, o que o Emmanuel está nos dizendo? Não nos basta na igreja, no templo religioso, na casa espírita, nós nos dizermos cristãos. Não nos basta nos dizermos espíritas. Nós devemos incorporar o ensinamento de Jesus, incorporar a vivência de Jesus na nossa prática diária, a tê-lo verdadeiramente como exemplo, como modelo e guia, que é o que nós estávamos falando há poucos minutos atrás. Quando eu sou tentado nas redes sociais, eu sou cruzeirense, vem um amigo e fala que o Atlético é o melhor time do Brasil. Ou o contrário, eu sou atleticano e vem um. E aí, né, o que eu faço? Eu respondo como Jesus nos ensinou, com fraternidade, com respeito, com humildade, ou eu incorporo a competição do mundo moderno e vou falar, não, o Cruzeiro que é melhor, o Atlético que é melhor, o Bolsonaro que é melhor, ou o Lula que é melhor. O que nós fazemos?
Esse é o grande desafio que nos cabe. Porque ler o Evangelho é muito importante. Nós precisamos conhecer o ensinamento de Jesus. Ler as obras espíritas, fundamental. Nós precisamos nos instruir, mas só isso não basta. A doutrina espírita nos recomenda que o nosso valor está associado ao esforço que empreendemos para domar as nossas inclinações infelizes. Os esforços que fazemos para transformarmos moralmente. Então, nesse momento da vida humana, em pleno século XXI, na era da tecnologia, na era das comunicações instantâneas, na era da competição exacerbada e acelerada, que nós somos chamados, não uma, duas vezes por dia, mas 5, 10, 20, 50 vezes por dia, a demonstrarmos os nossos valores e os nossos princípios. Será que eu estou sendo tolerante, compreensivo, indulgente, benevolente, fraterno? Evidentemente, cada um de nós estamos aqui na Terra encarnados porque ainda somos cheios de imperfeições. Então, não podemos exigir de cada um de nós, ou querer que cada um de nós, seja capaz de responder aos desafios, assim como Jesus fazia. Nós ainda não chegamos a esse patamar. Mas isso não pode significar acomodação. Isso não pode significar contemporização. Nós precisamos nos vigiar permanentemente em cada uma dessas situações e me questionar: o que eu estou fazendo com meus princípios e com meus valores? Lá na questão 919, a famosa questão 919 do Livro dos Espíritos, né? Kardec, um profundo questionador dos espíritos, perguntou: tudo bem, eu já conheço esses valores, esses procedimentos, esses princípios morais, mas como eu faço na prática diária para me tornar uma pessoa feliz, uma pessoa melhor? E o espírito responde: um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Ele insiste, né, que Kardec era persistente. Então ele pergunta: bom, eu já sei que o sábio da antiguidade disse isso, mas o que isso representa? Como que eu aplico isso no meu cotidiano? E o que Santo Agostinho respondeu? Faze como eu fazia da última vez que estava aqui. Ao final de cada dia, eu me inquiria: o que eu fiz hoje quando fui chamado dos desafios diários? Como eu respondi às pessoas nas minhas relações? Ou seja, cabe a cada um de nós, ao final do dia, nos questionarmos sobre as nossas palavras, sobre as nossas atitudes, sobre os nossos comportamentos e questionarmos se estamos sendo fiéis aos valores e aos princípios que nós abraçamos. Eu tenho um amigo que diz assim: ninguém nos obriga a ser espírita. Ninguém nos obriga a ser cristão. Eu sou porque quero ser. Bom, se eu sou porque quero ser, então eu devo ser fiel ao que eu acredito, ao que eu desejo, ao que eu quero. Sem, eu repito, sem a pretensão de acharmos que nós vamos nos transformar em espíritos sublimados de um dia para o outro. Isso não acontecerá. Mas nós precisamos nos esforçar diariamente para fazer isso. A cada dia, então, quando a rede social, quando o WhatsApp, quando o colega de trabalho, quando o vizinho, quando o jornalista, aí você liga a televisão, o jornalista já começa lá: aconteceu isso, aconteceu aquilo. Aí a gente fica: minha Nossa Senhora, como eu reajo a isso? Como eu reajo aos estímulos que me chegam diariamente? Com serenidade, com respeito, com compreensão ou com ira, com revolta, com indignação?
Essa é a pergunta que cada um de nós precisa responder para si mesmo. Uma quarta reflexão. A carne é fraca. Esse termo é muito usado, né? Esse termo é muito comum no estudo evangélico. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso. O que Emmanuel nos diz lá no texto? João e Tiago dormiram no horto. Os demais preferiram estacionar em acordos apressados com as acusações injustas. Qual que era o contexto aqui que o João e o Tiago dormiram? Jesus, pouco antes de ser preso, né, ele foi orar no jardim lá de Getsemane, né, conhecido como Jardim das Oliveiras. E ele pediu ao João, pediu ao Pedro que o acompanhasse, e pediu a João e Tiago que ficasse ali vigiando, né? E subiu para orar. Porém, Jesus demorou, tá? Orou muito. E eles estavam cansados. E eles acabaram dormindo. Quando Jesus voltou, ele os repreendeu. Por quê? Porque eles caíram na tentação do sono. Então Jesus fala, né? Aquela célebre frase: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Esse ensinamento que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 41, nos chama a atenção que, como espíritos encarnados, como acabamos de dizer, espíritos ainda muito cheios de mazelas, nós caímos em muitas tentações. O sentido da expressão "a carne é fraca" é porque nós, ainda como espíritos em evolução, somos fracos para resistirmos às tentações do corpo. Por exemplo, eu gosto muito de dar esse exemplo. O meu corpo precisa de alimento para sobreviver. Precisa de proteínas, precisa de vitaminas. Se eu, consciente da minha responsabilidade de preservar o meu corpo, eu vou comer o suficiente para mantê-lo com saúde. E vou comer aquilo que é necessário. Uma verdura, um legume, né? Mas eu gosto de uma pizza, eu gosto de um chocolate, eu gosto de um sorvete. Então eu tenho aquelas tentações, aquelas seduções do prazer que a carne proporciona. Eu estou citando um exemplo bem singelo para nós vermos que a vida no plano material nos traz muitas tentações. Traz a questão da sexualidade, traz a questão do alcoolismo, traz a questão da dependência química, traz a questão da gula, não é mesmo? Que excedem ao necessário. Eles não são necessários, mas a carne é fraca porque eu sou fraco e não resisto às tentações próprias da experiência da vida na carne, encarnado. Então, assim como os discípulos, assim como o João e o Tiago dormiram, né? Caíram na tentação do sono, não foram capazes de resistir às tentações da carne, fraquejaram, nós também fraquejamos muito. E não podemos subestimar essas tentações, que elas acontecem, não é mesmo? Às vezes eu brinco com a minha esposa aqui, sabe? Eu adoro chocolate. Aí, às vezes, eu trabalhei muito durante o dia, trabalhei lá 10, 12 horas, aí eu falo com ela assim: hoje eu mereço comer um pedacinho de chocolate. Então, por quê? Porque eu sei que aquilo vai me... É porque o meu organismo precisa daquela proteína? Não precisa. Eu preciso do prazer que o chocolate me proporciona. Muitas vezes, nos sentimos fracos e cedemos à tentação do prazer da bebida, do prazer da sexualidade exacerbada, do prazer da gula,
do prazer, da ostentação em roupas bonitas, de grife, etc. Nós estamos hoje cheios das tentações. Nós temos tudo ao nosso alcance. Nós pegamos aí o Instagram, tá ali o vizinho, um amigo, um colega de trabalho falando que comprou um tênis novo, que foi passear em Cancún. Agora é época de férias, né? Todo mundo foi passear em todo quanto é lugar. E a gente fica naquela tentação, não é mesmo? Como que a gente lida com isso? O eminente escritor espírita Carlos Pastorino, ele defende uma tese muito interessante que eu gosto e compartilho com vocês, que nós devemos substituir a expressão. O que ele quer dizer com isso? Despertar, na opinião dele, é o que melhor exprime a ideia do texto original. Ou seja, é indispensável acordar, deixar de dormir. Então, quando nós falamos orai e vigiai, na interpretação do Carlos Pastorino, nós deveríamos usar orai e despertai, ficar acordado, ficar atento para as tentações que estão ao nosso redor, que são muitas e nós não podemos menosprezá-las. E a nossa última reflexão nos parece também muito importante, que nós intitulamos a caminhada individual. O que Emmanuel diz isso? Lá no finalzinho do texto dele, ele diz assim: quando estiveres na porta estreita, dilatando as conquistas da vida eterna, irás também só. Ou seja, assim como Cristo se sentiu abandonado e foi sozinho, nós, diante das dificuldades da vida, diante da porta estreita dos desafios, nós vamos só. Não aguardes teus amigos. Não te compreenderiam. No entanto, não deixes de amá-los. São crianças, e toda criança teme e exige muito. Então, caros amigos, o que Emmanuel está querendo nos dizer com isso? Nós vivemos em coletividade. A primeira coletividade, extremamente importante, a mais importante de todas, é a família. Depois nós temos os vizinhos, os amigos, a sociedade em geral. Nós temos um planeta em que encontramos hoje 8 bilhões de almas encarnadas. É muita gente. No entanto, cada um de nós caminha individualmente. Não adianta nós justificarmos as nossas escolhas, as estradas que caminhamos, porque a Noêmia falou, olha, vai por aquela ali em vez daquela outra. Ou o meu vizinho falou, por que você está indo por aqui, vai pelo outro. Não adianta eu dizer que eu segui o que o outro falou. Por quê? Porque a caminhada é individual. As escolhas são individuais. Nós teremos que prestar contas pelas escolhas que cada um de nós faz e fez. E ela é única, ela é individual. Nós não podemos atribuir a responsabilidade das nossas escolhas ao outro. Cada um de nós tem a sua missão. Eu posso ter a missão de ser um pai de família ou de mãe de família, que são missões extraordinárias. Eu posso ter a missão de cuidar dos meus filhos e, já mais velho, cuidar dos meus pais. Eu posso ter a missão de ser um professor. Posso ter várias missões na vida. Cada um de nós tem várias missões na vida. E essa caminhada é única e individual. Cada um de nós conhece as suas dores, as suas angústias, os seus desafios, os seus sonhos, os seus desejos. E cada um de nós tem esse propósito de ser feliz. Mas essa felicidade ela é construída através das nossas escolhas. E como diz Emmanuel, diante da porta estreita, quando o meu vizinho está ali falando comigo que o Atlético é o melhor time do mundo, quando
está falando que o Bolsonaro ou o Lula são os melhores políticos, quando está falando para eu seguir aquele caminho ou aquele outro, sou eu que tenho que fazer a escolha. E como eu estou fazendo essa escolha? Quais são os balizadores das minhas escolhas? Quais são os princípios e os valores que orientam? Então, caros amigos, a nossa senda evolutiva, ela é para todos, sem exceção. A doutrina espírita nos diz que cada um dos espíritos é criado simples e ignorante. Todos nós somos iguais em origem. Todos, absolutamente todos, fomos criados simples e ignorantes. E a doutrina espírita também nos diz, aliás, replicando o que Jesus nos diz, Jesus não falou que nenhuma só ovelha se perderá? Nem uma só ovelha se perderá. A doutrina espírita nos diz, nos assevera, que nós todos chegaremos à paz e à felicidade plenas. Então, nós todos fomos criados simples e ignorantes e nós todos chegaremos a ser felizes. Agora, entre um e outro, há uma longa senda evolutiva. Há um longo caminho a percorrer. E essa caminhada é individual. Às vezes ela é sofrida, ela é doída. Às vezes ela é prazerosa. Às vezes ela é mais longa, às vezes é mais rápida. A depender dos nossos valores, dos nossos princípios. Cada um de nós, como eu disse, tem os seus desafios, tem as suas dificuldades, tem as suas oportunidades e tem os seus desafios. Como vamos fazer? Como vamos seguir adiante? Bem, meus amigos, nos parece que esse texto de Emmanuel, como eu disse no início, nos traz muitas reflexões. Nós trouxemos algumas que entendemos oportunas, necessárias e úteis nesse momento. Eu gostaria de colocar agora, eu vou colocar aqui no computador, eu não consigo compartilhar, é um pequeno vídeo de 2 minutos do Divaldo, em que ele nos fala sobre a importância do amor. Eu acho muito interessante e oportuno para o nosso estudo de hoje. Eu espero que a reprodução aqui seja ouvida por vocês. Se vocês não estiverem ouvindo, vocês me falam, por favor, tá? Vamos ver se eu consigo colocar aqui no... Só um minutinho. Até sem som, só um minutinho, deixa eu colocar o som. Que vale a pena amar. Gostaria de dizer que vale a pena amar. Se você não é amado, não é importante. Importante é quando ama. Não se preocupe com os inimigos. Todos nós temos inimigos. Mas isso é secundário. O importante é não ser inimigo de ninguém. Se alguém não gosta de você, o problema é dele. Mas quando você não gosta de alguém, o problema é seu. Então ame. Seja qual for a circunstância, o amor é o sublime elixir da plenitude, para quem o estar, para quem ele elegeu. Então, como disse Jesus, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ame-se também. Quando você se ama, você se instrui, você se cuida, você se prepara para uma vida feliz. E somente quando você se ama é que você é capaz de amar a outra. Porque amando-se, você pode perceber as dificuldades que existem para o indivíduo abandonar as suas imperfeições, as suas mazelas. Então nasce a tolerância, a compreensão, a fraternidade, o seu amor. O amor é a
Espero que tenha dado para vocês ouvirem, mesmo que precariamente. E eu acho muito interessante nessa fala de Valdo, porque nós ouvimos muito sobre a importância do alto amor. E às vezes não entendemos adequadamente. E nessa fala, Divaldo deixa bem clara: quando eu me amo, eu me cuido, eu prezo as minhas escolhas, eu me preocupo em me tornar uma pessoa melhor em todos os sentidos. Então, o alto amor, ele é extremamente importante nesse sentido, porque eu passo a desejar o meu bem, eu passo a me conscientizar que eu mereço ser feliz. Eu passo a me conscientizar que Jesus trabalha para o meu bem. E Deus me dá a oportunidade de ser cada vez mais feliz nas minhas escolhas. Bem, meus amigos, eu deixo aqui alguns minutinhos finais para alguma intercessão que a Noêmia desejar ou algum de vocês, esperando que essas reflexões, que essa nossa conversa seja útil para cada um daqueles que nos ouve, porque nós não temos a pretensão de sermos donos da verdade. Cada um de nós sabe das suas dores, das suas angústias, das suas deficiências, né? E eu conheço bem as minhas. Então, eu acho que nós todos estamos nessa senda evolutiva, não é mesmo, né? Então, agradeço muito o convite e me coloco à disposição nesses minutinhos finais. Pois é, André. Não, foi muito assim, muito bom o estudo, que a gente vai pensando, né? É, dentro de tudo que falou, o que me chamou mais atenção é no seguinte aspecto, essa questão do abandono. Eu acho que é a prova mais difícil é o abandono. Sim. E quando a gente vê que Jesus, porque quando a gente é abandonado, a primeira coisa que a gente pensa dentro desse processo, né? Ah, porque eu sou ruim, ou se não é o outro que não presta. A gente tem duas posturas. É. Ou é o outro que não presta, ou eu que sou muito ruim. Alguém não presta, né? Ou eu Alguém ou o outro. não presta, né? E Jesus, vivendo essa experiência, ele mostrou para a gente que, para o lado do outro, as suas limitações, e para o nosso lado é a necessidade da prova. Sim. Porque aí a gente perdoa, se a gente É. compreender assim. É mesmo porque tem uma frase muito interessante a sua colocação, não é? Eu gosto muito de frases que elas encerram um pensamento. Tem uma de Shakespeare que diz o seguinte: o desejo de vingança é como tomar veneno e esperar que o outro morra. Ou seja, quando eu desejo retribuir o mal ao outro, quando eu não perdoo, eu estou me envenenando, esperando que o outro é que morra, né? Que é uma contradição, né? Então, eu estou me envenenando. O perdão é absolutamente necessário para o nosso próprio bem. Não é fácil. É extremamente difícil, porque envolve uma série de questões, como você falou, mágoas, ressentimentos, dores, angústias, frustrações. É extremamente difícil, mas não há outro caminho. O perdão no sentido de seguir adiante. Divaldo fala isso com muita propriedade. Ele fala, olha, perdoar no nosso estágio evolutivo ainda não é amar o outro, mas é pelo menos não desejar o mal ao outro. Porque nós ainda não temos aquela condição do Cristo de perdoar verdadeiramente. Mas nós já podemos tentar não desejar o mal do outro, não é verdade, não é? Isso. Embora. A Ivone também fala, a Ivone fala que o perdão é, é algo o mais difícil de ser alcançado. E dentro da sua fala, aí a gente vai ver o seguinte, é a gente seguir em frente, né? Apesar de... Exatamente. Parar de olhar
passado, né? É igual, alguém já me fez essa analogia, né? É igual você tá na corda bamba, que quem entende fala, não olha para baixo, né? A gente não pode olhar para trás, tem que olhar para frente. Vai olhando para frente e vai ver, vai seguindo a vida. Mas Madre Teresa de Calcutá fala que perdoar só perdoa quem é forte. Os fracos não perdoam. O perdão é uma característica das almas nobres, das almas fortes, das almas que já venceram as suas imperfeições. Bonito isso, né? Eu acho muito bonito. Muito lindo. Aqui, nós agradecemos, foi muito proveitoso. Ah, Meus obrigado. amigos, ele vai estar outras vezes conosco durante esse ano, Deus quiser, né, Noemi? se Deus quiser, né? Então, você faz a prece para nós de encerramento? Ah, fácil. Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade que nos oferece para dedicarmos alguns minutos da nossa vida ao estudo do Evangelho, ao estudo, à compreensão do ensinamento de Jesus. Esse ser mais iluminado e maravilhoso que o Senhor nos enviou como exemplo do que é possível sermos, como exemplo do que é possível alcançarmos em termos de perfeição. Ainda nos sentimos fracos, frágeis, inseguros, recalcitrantes no erro, Senhor. Mas te pedimos que continue conosco. Com a sua mão ao nosso lado, nós nos sentimos fortes, nos sentimos inspirados, nos sentimos motivados a seguir adiante. Vivenciamos momentos de dúvidas, de angústias, de aflições, mas queremos ser melhores, queremos vencer as nossas imperfeições, queremos ser felizes. A felicidade que só é possível com a paz de consciência. Aproveitamos o ensejo para direcionar o nosso pensamento em benefício de todos os carentes, nesse mundo de provas e expiações, aos enfermos, aos abandonados, aqueles que se sentem carentes em relação ao corpo, em relação à mente e em relação ao espírito. Desse mundo de provas e expiações, onde nos defrontamos com tantos desafios, com tantos conflitos, ajuda-nos, Senhor, a sermos fiéis instrumentos do seu amor e da sua misericórdia. Ajuda-nos a nos portarmos como verdadeiros discípulos de Jesus. Ajuda-nos a vencer as nossas imperfeições, as nossas dores e as nossas angústias, e levarmos a sua palavra onde quer que estejamos. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Noêmia. Muito obrigado a todos. Até a próxima oportunidade, se Deus assim o permitir, não é mesmo? Muita paz para todos. Isso mesmo. Grande abraço para todos. Que Jesus nos abençoe. Até a semana que vem. Obrigada.